Provérbios capítulo 7 é uma continuidade do assunto do capítulo 6. E nesse texto aparece uma parábola que nos alerta contra os perigos do adultério. Veja bem quais são as palavras de Salomão aqui em Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, porque elas te guardarão da mulher alheia, da mulher estranha, que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um homem falto de juízo, que passava pela rua junto à esquina, que seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite, na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois das ruas, e espreitando por todos os cantos, chegou-se para ele e o beijou. E com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com os amores, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem, levou na sua mão um saquetel de dinheiro, voltará para casa só no dia marcado. Assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, como vai o insensato para o castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, não se deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce às câmaras da sua morte. Esse texto é um texto muito sério. E ele começa falando do grande valor que há em guardar os mandamentos de Deus. A única forma de um homem livrar-se de um laço desse, ou de uma mulher livrar-se de um laço desse, é o temor do Senhor guardado no seu coração, que vem no formato do conhecimento, da busca da sabedoria através das Escrituras Sagradas, que são a palavra de Deus. Lembre-se que no capítulo 6 de Provérbios, nós recebemos um alerta contra a infidelidade, contra a prostituição e contra o adultério. Essas questões que têm destruído tantas famílias e causado tanto problema no meio dos lares entre casais. Normalmente, o adultério não é alguma coisa intencional. Alan Petersen, em seu livro O Mito da Grama Mais Verde, diz que nenhuma pessoa levanta de manhã, acorda, abre sua janela, respira e diz: que lindo dia, vou sair por aí e cometer um adultério. No entanto, muitos o fazem. Ou seja, as pessoas às vezes não se preparam suficientemente para enfrentar as pressões e as tentações da vida. E como consequência, muitas delas têm caído, como diz aqui no texto, muitíssimos são os que são mortos por causa desse tipo de situação. Essas coisas acontecem. Agora, é importante a gente lembrar que há um alerta de Deus aqui. Porque às vezes quando lidamos com situações de queda que fazem com que homens traiam suas mulheres ou mulheres traiam seus maridos, as pessoas costumam dizer: olha, a minha intenção não era fazer isso. Não é? Ninguém vai para um ato de adultério, ninguém vai deliberadamente para um ato de infidelidade ou de prostituição intencionalmente. Pelo menos a grande maioria não vai intencionalmente. Mas é importante saber que a simples boa intenção
de não querer fazer o que é errado, jamais vai justificar o erro cometido. Você entende isso? Por mais que você diga assim, mas não era isso que eu queria fazer. No entanto, isso não alivia nem as consequências e muito menos a pressão do pecado cometido. Então, o conselho desse texto é: não seja ingênuo. Fique esperto, fique esperta, fuja antes que os primeiros sinais comecem a aparecer. Note que no capítulo 6, o conselho de Salomão foi que o jovem não passasse no caminho da prostituta. Não é verdade? Não vá nas veredas dela, não caminhe pelo caminho que ela está caminhando. Isso realmente nos alerta acerca dos nossos caminhos. Por onde temos andado, quem são as pessoas que nós acompanhamos, quem são as pessoas que andam na nossa companhia, qual é o meio em que nós temos vivido. Mas aqui neste capítulo, o conselho é o contrário. O jovem não está no caminho dela, o jovem está no caminho dele, indo para a sua própria casa, e ela sai e o encontra. Ela atravessa a própria vereda dele. Ela vai atrás dele, e o texto diz que ela está passando ali na esquina, que ele está passando na esquina, seguindo o caminho da sua casa, mas que ela vai ao seu encontro, aí no verso 10, toda formosa, toda bem vestida, toda preparada para derrubá-lo. E ela é sedutora, e a sedução possui um formato. Qual é o formato da sedução? Primeiro, ela fala com palavras doces e suaves. Está aí no verso 21. Ela o seduz com palavras suaves. Vou dizer uma coisa para você. Algumas vezes eu tenho encontrado maridos que reclamam que as suas esposas falam com eles de uma maneira grosseira. E eles utilizam isso como uma justificativa, às vezes, para poder escapar das consequências ou da responsabilidade de um ato inconsequente do lado de fora de casa. Esse texto diz que essa mulher formosa, bonita, atrai este homem, seduz este homem com palavras suaves e doces. Então, cuidado, porque às vezes a sua esposa não tem palavras tão doces assim, e elas deveriam ter, mas às vezes elas não têm, e você despreza dezenas de outras qualidades que ela tem. Ou às vezes a mulher faz isso em relação ao marido, despreza dezenas de qualidades que esse marido tem e se fixa em apenas uma qualidade de uma pessoa que começa a lhe atrair e chamar a atenção. Cuidado com quem fala muito suave no seu ouvido, não é tão íntimo seu, mas fala muito suave ao seu ouvido. Segundo, é um rosto atraente. Verso 13, ela chega para ele, o beija, e com um ar de tranquilidade, um ar de leve, um ar gostoso, ela começa a conversar com ele. A impressão que dá é que a face dessa moça se torna atraente, o rosto dela é atraente. Quem sabe ela vem com um sorriso maroto nos lábios, aquele sorriso ingênuo, e ele olha para ela e diz: puxa vida, eu amanheço com minha mulher e a minha mulher não sorri assim para mim. Cuidado, porque você não vai poder usar isso mais tarde como uma desculpa. Terceiro, ela tem uma postura positiva. O verso diz que ela está alvoroçada, irrequieta, que os pés não param em casa. Sabe aquela pessoa alegre, dinâmica, que vai de um lado para outro, que é faceira? Assim é esta mulher. E ela o seduz com este jeito aparentemente leve de ser. Cuidado, porque a palavra leviano vem de leve também. Então, qual é o limite entre uma pessoa que é simplesmente suave e qual é o limite, e até onde se ultrapassa esse limite e essa pessoa se torna uma pessoa leviana, ou seja, uma pessoa que não tem fundamentos sólidos na sua própria vida. E quarto, ela tem o mais perigoso de todos, ela tem uma falsa religiosidade. O verso 14 diz que ela ofereceu sacrifícios, ela pagou os sacrifícios dela no templo e agora ela se vê livre para cometer o pecado. E não são poucas as pessoas que vão na direção do pecado já raciocinando: eu posso pecar e depois eu posso pedir perdão a Deus. Cuidado com isso.
Dentro das igrejas, isso tem acontecido com muita frequência. Nós temos visto pecados dessa sorte acontecerem na vida de pessoas e às vezes as pessoas se agasalham na graça de Cristo, no fato de que o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados, nos ama e Ele trabalha no nosso coração e nos aceita como somos, e usamos isso como pretexto para abrir brechas no nosso coração, na nossa própria vida em relação ao pecado. Fique atento, portanto, com esse formato de sedução. Palavras suaves, rosto atraente, postura positiva e, às vezes, até espiritualidade falsa, mas com aparência de verdadeiro. Paulo diz, tem aparência de piedade, mas nega-lhe a eficácia. Cuidado com isso, porque tem muita gente que vai tentar se aproximar de você nessa direção. A palavra ou o conselho que nós temos aqui é um conselho contra esse tipo de astúcia, que você não precisa ir atrás. Isso vem atrás de você. E aí ele fala das tristes consequências. Verso 22, ele vai como um boi para o matadouro, um animal que está indo para ser morto. É este homem atrás dessa mulher. Ele é um insensato que vai para a prisão. O verso 26 diz que este homem está indo em direção à destruição e à morte. O adultério, a prostituição e a infidelidade conjugal geram destruição e morte. Pense bem nisso. Gera destruição e morte. Quantas famílias, quantos filhos tiveram a sua vida completamente estragada pelo mau exemplo dos seus pais? Cuidado, fique atento a essa questão. E por último, não poderia ser diferente, no verso 27 ele diz que o caminho da casa dela é um caminho do inferno. Eu me lembro de alguns anos atrás ter ido buscar uma pessoa muito querida minha, que havia traído a esposa, e eu viajei longamente para ir atrás dessa pessoa, e encontrei com essa pessoa, e ele estava convivendo com uma outra mulher que não era a sua, e eu disse, o que aconteceu com você? E ele disse, encontrei a mulher da minha vida. Eu disse, depois de 20 anos de casado, você vai me dizer que em algumas semanas você encontrou a mulher da sua vida? Pois eu vou lhe dizer o que está acontecendo. Você está no caminho da morte. E ele disse, o que você quer dizer com isso? Que eu perdi a salvação? Eu disse, não importa o que eu estou dizendo para você que a palavra de Deus afirma, você está num caminho de morte, portanto, abra os seus olhos. E foi muito gostoso ver 2 dias depois aquele homem deixar aquele caminho, abandonar o que aconteceu e assumir uma responsabilidade com Deus, que também resultou em responsabilidade e fidelidade à sua esposa. Então eu tenho 3 perguntinhas aqui para você. Primeiro, você é capaz de identificar as tentações que estão cercando você antes que elas se transformem em pecado? Você tem estado atento às astúcias do inimigo ao redor da sua vida ou da sua família? Segundo, você divide essas questões com seu cônjuge? Você conversa com sua esposa, você conversa com seu marido sobre tentações? Vocês têm liberdade para falar sobre isso, para orar juntos, para confrontar e às vezes até para se conflitarem, mas tratarem essa questão na vida de vocês ou não? Porque quando não há esse tipo de intimidade entre o casal, então certamente esse relacionamento já está sendo afetado. Mesmo que você não seja casado, você tem que ter um amigo de confiança, uma pessoa que teme a Deus, que possa cobrar de você e a quem você possa prestar contas da sua vida pessoal, não é? E terceiro, seja sincero. Você é sincero na maneira como você aborda as questões do seu coração? Olha que eu não estou falando do pecado, eu estou falando da tentação, estou falando de alguma coisa que vem antes do pecado. Você é sincero, você é honesto, ou você fica se escondendo atrás de uma capa de um cristão, um cristão de bom procedimento, mas que no fundo, você sabe que não é bem assim. Deus tenha misericórdia de nós, que a gente possa acatar este conselho contra a astúcia e abrir os nossos olhos para que Satanás não alcance vantagem na nossa vida e para que a nossa vida glorifique a Deus.